querida deputada Érica Cocai. Eu queria desejar uma boa noite para cada uma e cada um de vocês, saudar os da mesa, os nossos direitos, as nossas companheiras que aqui estão, e dizer que eu concordo com o que a Gisele falava, que nós temos uma centralidade nesse momento, que é a luta em defesa de direitos. É central, absolutamente central. Não é o chantilly, nem é a cereja do bolo. É a estrutura necessária para que nós possamos construir novas relações sociais e ressignificar o nosso espaço nas tramas das relações que se impõem na nossa sociedade. Digo isso porque nós precisamos agregar, penso eu, a agenda do governo, que é a agenda do desenvolvimento econômico, da eliminação das desigualdades, da distribuição de renda, a centralidade e a agenda da construção de valores solidários, valores de fraternidade. Isso nós só vamos resgatar quando tivermos o entendimento que todos somos iguais em direitos, embora sejamos singulares, porque somos seres humanos. O ser humano carrega uma singularidade que tem sido massacrada, que tem sido moída pela mão invisível do mercado, digo eu. Portanto, os espaços para que as pessoas sejam como são, os espaços para que nós possamos construir os nossos próprios desejos e estabelecer as nossas formas de saciar as querências que o ser humano tem, porque o ser humano não tem fome só de pão, o ser humano tem fome de solidariedade, fome de justiça, fome de paz e fome de muita coisa, fome de beleza. Por isso eu diria que a agenda que traz a juventude e a agenda de direitos, dos direitos humanos, ela é absolutamente central. Não tem mais espaços, penso eu, para que nós possamos repetir a experiência da Revolução Francesa, que avançou na construção dos direitos e decapitou suas feministas porque queriam introduzir a pauta feminista no bojo da Revolução. Ou a gente avança na construção dos direitos e no reconhecimento do outro como ser humano, e na mergulhar na condição humana, porque nós temos um processo de desumanização e de coisificação que é absolutamente intenso e temerário, um dilema shakespeariano de ser ou não ser, que precisa ser encarado e enfrentado e que precisa permear a ação do conjunto das políticas públicas para a juventude. Por isso eu diria que nós achamos, e penso eu, que é absolutamente fundamental que nós tenhamos aqui uma Secretaria de Juventude que possa estar fazendo esse recorte da juventude no conjunto das políticas públicas. Nós temos várias juventudes. Nós temos a juventude encarcerada, porque é a juventude que está encarcerada, a juventude que está encarcerada neste país. E nós temos aqui em Brasília por volta de 12 mil presos, na sua esmagadora maioria são jovens e são jovens não brancos. São jovens não brancos. Nós temos os jovens que estão sendo vítimas de um verdadeiro extermínio, particularmente os jovens negros, que são vítimas de um extermínio, porque aqui em Brasília os jovens negros têm uma morte ou são vítimas de homicídio em mais de 400% se compararmos com jovens não negros. Então, portanto, nós temos muitas juventudes, todas elas têm que ser encaradas nessa condição da diversidade. Por isso, penso que nós temos que estar empoderando os nossos jovens, empoderando a nossa secretaria e fazer isso que um pouco está sendo já pensado pela coordenação de juventude, que é dar poder aos jovens para que possam se organizar, para que possam falar e romper os paradigmas de uma sociedade muitas vezes mediocrizada, uma sociedade hipócrita, uma sociedade que tenta impedir que as pessoas possam ser felizes. Por isso eu digo que nós temos a juventude, a Secretaria de Juventude do PT tem uma função absolutamente transformadora e revolucionária nas estruturas do partido e nas estruturas da nossa sociedade. Por isso eu queria saudar muito especialmente os que tomam posse nesse momento,
saudar muito especialmente cada uma e cada uma de vocês que estão aqui, cada uma e cada um de nós que estamos aqui, para que nós possamos, enfim, tirar do ventre de uma sociedade ainda tão desigual, de uma sociedade que carrega ainda as marcas de um rolicismo que a sujeita, que tira a condição de ser, que tira a condição de sermos donos da nossa própria vida, e nós possamos fazer nascer esse filho que está no ventre grávido de uma sociedade, de uma cidade tão machucada pelos últimos 12 anos de absoluto colonialismo, absoluta inexistência dos espaços e das oportunidades para que possamos ser sujeitos da nossa vida, portanto, seres humanos. Parabéns, Xereta, e a cada um de vocês.